seja linda. Amém. Amém. Eu estive aqui, eu creio que há um ano atrás, eu creio, e eu disse para minha esposa Ana, que vê aí, essa mulher bonita que Deus me deu. Amém. Amém. Deus fez ela me pedir em casamento. Então eu sou um homem e fui pedir em casamento, viu? Nós temos 2 filhos, deixa eu falar aqui, nós temos 2 filhos. Meus 2 filhos, um é o profeta Lucas, ele tem 22 anos, e também tem o Mateus. O Mateus é aquele guerreiro que decidiu ir para a Marinha Americana. Era o que menos nós queríamos, mas é a vontade de Deus para a vida dele, né? Então, muitas pessoas me perguntam como que eu fui parar nos Estados Unidos, rapidinho aqui. Em todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam como que eu fui parar nos Estados Unidos. Primeiro, eu fui parar nos Estados Unidos por causa da vontade de Deus. Se você está aqui nessa noite, é um projeto de Deus estar aqui nessa igreja. Amém? E Deus tem usado os pastores aqui para ser bênção. Eu vim aqui há um ano atrás, eu creio que há um ano atrás, e Deus, eu vi a fé do pastor Evangelho e da sua esposa, porque só um pastor que tem fé faz o que ele fez. Tirou o povo de lá, olha, vamos para dentro do aprisco e vamos fazer do jeito que está. E quando agimos com fé, Deus ele honra. E vocês estão dentro de um palácio. Parabéns. Está muito bonito. Amém? Deus faz assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Dízimos e ofertas. É tão precioso. Nunca deixe Satanás colocar no teu coração dúvidas. Nunca deixe Satanás colocar no teu coração: eu não vou ofertar e dizimar. Sabe por quê? É prazeroso dizimar e ofertar. É prazeroso. Eu sou pastor ali na cidade de Madison, no estado de Nova Jersey. Eu estou ali há 30 anos. E você quer saber como é que eu fui parar lá? Eu vou lhe dizer rapidinho. Eu trabalhava em um hotel em Porto Seguro. E foi uma mulher querendo comprar um hotel em Porto Seguro. E ali naquele lugar, ela me disse assim: me leva ao Banco do Brasil. Eu levei ela até o Banco do Brasil. E quando ela veio do Banco do Brasil, ela disse assim: você gostaria de ir para a América? Eu disse assim: sim. E ela me levou para a América. E vou lhe dizer aqui o que é propósito de Deus. E quando chegou ali na América, ela me disse assim: olha, eu só te dou 4 dias na minha casa. A igreja onde eu sou pastor é a igreja onde eu fui até hoje. Estou ali nela até setembro. E aquela mulher que me levou para os Estados Unidos, eu nunca mais a vi. Voltei na casa dela, já provei aquela família e nunca mais voltei. Então eu não posso viver uma vida se eu não crer em propósito. Eu não posso viver uma vida se eu não crer em propósito dos filhos que Deus me fez gerar. Eu não posso deixar de crer em propósito quando eu estou ali pastoreando a igreja. E eu quero falar nessa manhã: é boa, muitas pessoas têm. A única coisa que eles não têm é o que eu e você temos. Nós temos paz. Tem muitas pessoas que têm uma vida financeira estabilizada, tem muitas pessoas que têm uma vida financeira farta, mas elas não têm paz, elas não podem dormir no seu travesseiro e contemplar essa paz que eu e você contemplam. Então não tem como nós sermos completos na palavra se nós não obedecermos aquilo que a palavra nos manda. Não tem como nós dizermos que estamos servindo ao Senhor se quando nós lemos na palavra que nós temos que tirar os nossos 10% para sustentar a obra do Senhor, e é prazeroso, e nós
nos chama a andarmos por fé e não por vista, e nós recuarmos. Eu digo que você nunca vai viver os projetos de Deus, nunca você vai estar completo na sua essência, quando você não decidir obedecer e viver por completo, e dizer assim: não, eu quero viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Isaac ele estava em Gerar, e ali a terra dos filisteus, a Bíblia diz que Gerar começou a passar por uma grande fome. Aí você me diz: todos nós estamos sujeitos a passar por necessidades, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. Naqueles, quem era Isaac? Isaac era filho da promessa de Abraão. Ele também teve o seu dia difícil, mas eu quero perguntar uma coisa para você: no seu dia difícil, você recua para trás ou você está preparado para dar um passo à frente? Naqueles dias começou a dar uma fome ali em Gerar, e tinha uma válvula de escape. Qual era a válvula de escape de Isaac? A válvula de escape de Isaac era para onde todo mundo estava indo, e para onde todo mundo estava indo não era o lugar que Deus queria que Isaac fosse. Olha, às vezes nós olhamos as válvulas de escape. Cuidado com essas válvulas de escape, cuidado com o nosso jeitinho. A melhor coisa que nós temos que fazer é nos prostrar diante do nosso Senhor e buscar ouvir a voz de Deus. A válvula de escape de Isaac era para onde todo mundo estava indo, era o Egito. Cuidado para onde todo mundo está indo. Cuidado quando você vê multidões indo por ali, quando você vê a fila dos desobedientes, tem muito, mas quando você vê o caminho da obediência, tem poucos. Então Isaac, Deus chamou para Isaac e disse assim: olha, Isaac, certamente brotou aí no teu coração o desejo de você ir para o Egito. Não é lá o teu lugar. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vivo isso na minha vida. Eu olho para Deus, eu digo assim: Deus, eu tenho Pai. Eu fico alegre porque Deus ele é o meu Pai, sabe? Eu fico alegre porque quando eu vou orar, quando eu me prostro diante de Deus, eu sinto assim na minha essência protegido, guardado, porque nós temos um Pai. E às vezes nós não emprestamos os nossos ouvidos para esse Pai se comunicar conosco. E nós precisamos estar ligados nesses dias, porque aquele mesmo Deus que falava naquele tempo de Isaac é esse mesmo Deus que fala nesses dias. O problema é que nós não estamos dando tempo para Deus. As pessoas elas estão apressadas. Aí agora a internet tem tomado tempo de tantas pessoas. As pessoas elas passam horas vendo ali, cuidado com isso, vendo vídeos, se alegrando com aquilo que as outras pessoas falam, e nós esquecemos de falar com aquele que é mais precioso, que é Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que Isaac estava ligado à voz de Deus, e Deus chama Isaac e diz assim para Isaac: olha, Isaac, eu não quero que você vá para o Egito. E sabe o que é que eu tenho para te oferecer? Essa terra seca. Eu tenho para te oferecer essa terra seca. Às vezes nós queremos viver uma vida cristã, às vezes nós queremos viver uma vida diante de Deus, e nós só queremos terras férteis. Nós só queremos lugares aonde planta e dá com todo o apoio. Mas Deus, Ele nos chamou para viver por fé. Deus, Ele nos chamou para sermos ousados. É por isso que Ele disse lá em Josué 8, lá em Josué, Ele falou 7 vezes: é necessário que você seja forte e corajoso. Porque se você não for forte e corajoso, aquilo que você vai ver pela frente, Ele não vai suportar. Eram as muralhas de Jericó. Então Deus disse assim para Josué, e Josué se colocou no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Agora, voltando para Isaac, Deus disse: olha, eu tenho essa terra seca, e nesta terra seca, se tu plantar, Isaac, se tu plantar nessa terra seca, tu vai colher sim.
mas nós é que crescemos em fé. Nós nascemos com a porção de fé dada por Deus. Se você ficar parado, a sua fé vai ser pequena. Mas se você decidir colocar sua fé em prática, sua fé em ação, Deus também vai ver em você essa ousadia e vai fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Isaac olhou aquela terra seca e ele obedeceu a voz de Deus. Mas eu quero perguntar aqui para todos vocês: qual é a tua terra seca nessa noite? Qual é a tua terra seca nessa noite? A tua terra seca pode ser um problema dentro da tua casa, no seio da tua família, e você está ali com aquela indecisão, dizendo assim: será que eu vou plantar aqui? Será que eu vou acreditar nesse projeto? Ou eu vou recuar? E eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca nos chamou para recuar. Deus nos chamou para prosseguir. Mesmo quando nós não vimos nada, Deus disse: prossiga, ande, caminhe, exerça a sua fé. Talvez a sua terra seca pode ser um trabalho, eu não sei. Talvez a tua terra seca pode ser uma enfermidade, eu não sei. A sua terra seca. Mas eu quero dizer para você que aquilo que é seco pode se tornar produtivo quando você se coloca na mão do Deus Altíssimo. Amém? Então nós vimos que Isaac estava passando tempos difíceis, e é necessário que Deus coloque as nossas vidas em um momento que a gente todo tem que tomar uma decisão. Eu não sei se vou ou não sei se fico, e a gente tem que ir. Então, em tempos difíceis, pelo amor de Deus, exerça a sua fé. Em tempos difíceis, invoque o nome do Senhor. Em tempos difíceis, lembra que você tem um Pai. Em tempos difíceis, eleve os teus olhos para os montes, mas não é dos montes que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Deus está esperando de nós essa ousadia. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos colocar a nossa fé em exercício. A nossa fé, ela não pode estar estagnada dentro de nós. Ela precisa crescer. Ela precisa sair das quatro paredes. Às vezes nós queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não estamos determinados a andar, fazer o que Pedro fez. Eu vou sair desse barco e eu vou pisar naquela água. Eu vou sair desse barco e eu vou pisar naquela água. Então, em tempos difíceis, exerça a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Olha, tem um versículo na Bíblia que diz assim: eu amo fazer isso. Amo. Entra para o teu quarto. E sabe o que é que eu faço? Não fique você pensando que eu não tenho problemas, porque ele mora nos Estados Unidos. Tenho problemas? Sabe por quê? Eu tenho que dar conta de muitas vidas ao redor do mundo, porque trabalhamos com muitos projetos ao redor do mundo, e todos os dias chegam problemas. É cansativo estar viajando por aí todo o tempo, ao lado da sua esposa, mas é o propósito que Deus colocou. Eu tenho que viver o propósito de Deus. E quando eu vejo que a coisa está preta para mim, eu faço aquilo que a palavra. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, cuidado com as circunstâncias, cuidado com o momento. Quando você vê as circunstâncias, os momentos, corra para os braços do Pai. Aleluia. Corra para os braços do Pai. A outra, em tempos de crise, decida obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que depois você ser chamado por Deus e Deus cobrar de você porque você não obedeceu. Eu quero contar uma coisa para você. Olha,
lamento a mim, Deus, e colocamos um projeto dizendo assim: a gente vai embora para o Brasil. E eu completei no ano passado 50 anos, estou jovem ainda, viu? Estou jovem. E eu completei 50 anos. E eu disse para minha esposa assim: olha, a gente vai fazer assim. A gente vai embora para o Brasil. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É ótimo viver nos Estados Unidos. É. Mas os Estados Unidos não têm o que vocês têm. Sol todos os dias. Aleluia. Glorifique a Deus mesmo sendo Ninguém fala com o vizinho, ninguém fala nada com ninguém. A minha vizinha morreu 4 meses, foi que eu fui saber que ela tinha morrido. Então vocês têm tudo isso, pelo amor de Deus, vai na praia ali, ó. Eu fico triste, pastor, quando eu vejo pessoas que passam anos para ir na praia. Irmãos, eu só tenho 3 meses para ir na praia, e se eu for, tenho que pagar. E quando eu vou, que pago, que toca o pé assim, ó, você recua. Porque a água é fria. Então eu quero dizer para você: decida obedecer. E eu estava ali naquela eufórico, dizendo assim: a gente vai embora para o Brasil. Meus filhos já estão grandes, um já está morando fora, Lucas já vai casar, a gente vai embora para o Brasil. Eu convidei 4 pessoas para ir comer na minha casa. E foram aquelas 4 pessoas, aquela mulher sentou ali, na ilha assim na minha casa, ficou ali conversando. Começamos 4 horas da tarde, e já era 9 horas da noite, aquela mulher não ia embora. Eu disse: meu Deus do céu, eu não vou botar a vassoura de trás da porta, porque eu não acredito nisso. E eu fui ali, eu abri a porta e dizia assim: olha como o sol está, a lua está bonito lá fora. E aquela mulher ali parada, conversando, ela esperou meu filho ir embora e disse assim: não fale. Eu disse assim para mim: a gente estava programando para no dia do meu aniversário eu anunciar no Monte Zion que eu vim embora para o Brasil. E aquela mulher sentada na minha mesa, ela disse assim: olha, não faça projetos que não está no coração de Deus. Eu coloquei você ali naquele lugar, e eu sei o dia que você vai sair. Eu decidi, meus amados, obedecer. Obedeça a voz de Deus. Quando Deus te mandar fazer algo, obedeça. Eu vou te contar aqui uma coisa que você pode achar louco. Não é para eu se engrandecer, mas é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Vou dizer uma coisa para você: eu tinha um dos melhores trabalhos dos Estados Unidos, ganhava um salário enorme. Mas sabe o que aconteceu comigo? Deus disse assim um dia para mim, 10 anos antes de eu assumir toda a Monte Zion. Deus disse assim para mim: olha, um dia eu vou te colocar como pastor dessa igreja, e você, se não aceitar, eu vou tirar a vida da sua família. Irmãos, o tempo vai passando, a gente esquece a promessa de Deus. O tempo vai passando, eu era o número 22 de pastores, pastor. 22 eu era. E eu dizia assim: eu jamais vou deixar o meu trabalho. Irmãos, a vida estava boa para mim, ótima. Final de ano, meu cheque de férias para viajar, uma delícia. Plano de saúde ótimo. Sabe o que acontece? Deus começou a peneirar. Você vai obedecer a minha voz. Naquele dia eu cheguei para o meu co-pastor hoje, que era o co-pastor naquela época. Eu disse assim: pastor João, Deus disse que um dia eu vou ser pastor dessa igreja, ser o pastor dessa igreja. Como, irmãos? Era algo impossível. E Deus disse assim, e ele disse assim: não pode, porque eu sou o sucessor. Não tem como.
Quero dizer uma coisa para você, olha, quando Deus te prometeu algo, ninguém te deu. A promessa na sua vida, não perca o foco. Talvez não chegou hoje, mas vai chegar. Irmãos, ele passou. Um dia, os pastores da igreja ficaram velhos. E sabe o que foi que aconteceu? Ele bateu na minha casa com uma penquinha de chave e disse assim, balançou assim: daqui é a tua herança, cuida que eu vou embora. Daquele dia em diante acabou a minha paz. Irmãos, acabou a minha paz. Você sabe por quê? Porque você fica assim: meu Deus, o meu trabalho, o meu salário. E Deus disse assim: eu te falei que você precisa me obedecer. Eu te disse que você precisa me obedecer. Sabe quanto tempo vai importar? 22 pastores, só ficaram 2. Todo mundo foi embora. A igreja tinha 700 e tantas pessoas, ficaram 30. Ficou ali uma diretoria e comecei a falei assim: não, vou fazer aqui um acordo com Deus. Porque lá eu trabalhava de domingo a domingo, saía do meu trabalho, o culto lá é de manhã, viu? A companhia que eu trabalhava, a Elhan, falava: presente bom no dia do meu aniversário, você não vai. A gente tem que chegar lá, a gente tem que terminar esse trabalho antes do inverno. Eu preciso de você. Você não vai mais ter que cultuar esse Deus. Irmãos, eu fiquei 3 meses sem ter igreja. E a igreja me esperando. Um dia, minha esposa sempre falava: até quando você vai desobedecer a Deus? Aquele sofrimento, aquela angústia. Um dia eu estava, as casas lá cerca de 2 pisos, usa-se muito sala, cozinha, e os quartos é tudo em cima. A gente estava ali, de repente meu filho mais novo, Mateus, desceu dali gritando: papai! Desceu ali gritando, dizendo: papai, Deus me disse que vai tirar a vida de Lucas. Deus disse que vai tirar Lucas. E ele falou: papai, que a culpa é sua, que ele vai tirar Lucas, porque você não está obedecendo a ele. Eu comecei a guardar. Eu disse assim: então eu tenho que levar as coisas mais a sério. Eu falava assim para minha esposa: Ana do céu, como que a gente vai mudar a nossa rotina, a nossa vida? Como? Ali, voltar no trabalho, ali direto, que me fez mudar foi um dia. Eu fui pegar o meu filho no culto dos jovens, estava dirigindo para ele, ele pegou o banco do carro dele, deitou lá embaixo e voltou assim 5 minutos e disse assim: você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde, você não tem coragem de abandonar o seu trabalho e deixar ele cuidar da sua vida. Naquele dia eu cheguei dentro da minha casa e disse assim: Ana, eu não vou mais voltar para o meu trabalho. Eu não vou mais voltar para o meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu falei assim para minha esposa: a melhor coisa é obedecer hoje. A melhor coisa é fazer a vontade de Deus, do que no dia em que eu chegar lá naquele dia, o Senhor me disser assim: olha, você é um covarde, você ouviu a minha voz e você rejeitou o propósito de Deus. Então decida obedecer. Quando Deus te chamar para você dizimar, dízimo é obediência. Você tem que ter prazer
assim: olha, James, é 5 de maio hoje. Você me dá uma semana de férias? Sim. Nunca mais voltei. Cheguei para a igreja e disse assim: olha, eu aceito a proposta de vocês. O que Deus vai fazer, Deus proverá. Eu acredito que Deus pode fazer brotar dessa terra seca. Eu acredito que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na minha vida. E sabe quem é que me persegue até o dia de hoje? De companhia. Você é um louco. Você é um louco. Como que você abandona um trabalho desse? Mas Deus faz as coisas mais loucas do mundo. É assim que Deus faz. E nós temos que crer nessas loucuras. Isso é fé. Não tem como você querer viver uma vida de fé se você não decidiu obedecer. Então Isaac decidiu obedecer a voz de Deus. Isaac decidiu exercer a fé. E a Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Isaac colheu 100 vezes mais. Então eu quero dizer para você: olha, que obediência atrai a bênção de Deus. Aleluia. A obediência atrai a bênção de Deus. A obediência atrai milagres. Aquela igreja que tinha 30 cresceu. Aquela igreja cresceu, aquela igreja. Hoje eu entendo o projeto de Deus na minha vida, irmãos. A Monte Zion sempre foi uma igreja de projetos. Nós temos projetos em todos os lugares do mundo. Muitos lugares do mundo que nós temos a vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Estar aqui no Brasil é bom, mas eu disse para minha esposa: nós só viremos para o Brasil um dia, se Deus disser assim. Se Deus mandar você plantar em terra seca, não resista. Por isso que Malaquias 3,10 diz assim: olha, fazendo prova de mim, e sabeis que eu sou Deus. Eu amo meu Deus, o nosso Deus, porque Ele faz coisas assim que as pessoas ficam loucas.